Fala galera, meu nome é Pedro Fernandes do Bora Investir e no vídeo de hoje eu vou te falar absolutamente tudo, mas tudo mesmo sobre as ações da Via Varejo. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre essa ação, né? A gente tem muitas notícias dela saindo aí e eu vou te explicar tudo, vou te mostrar os fundamentos e ver se a empresa é realmente boa para você investir. E não vai ter nada daqueles videozinhos Nutella que você vê por aí não, a gente vai entrar dentro da empresa e o melhor de tudo, eu vou comparar ela com a Magazine Luiza, que o pessoal fica falando que ela é a nova Magazine Luiza, então eu vou comparar as duas para você entender tudo direitinho. Uma dádiva dos ninjas. E meu filho, esse vídeo deu trabalho demais, então a única coisa que eu te peço é para você se inscrever aqui no canal, apertar o like e ativar o sininho ali para você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mais duas coisas, compartilha esse vídeo aí se você gostar com seus amigos e também segue a gente lá no Instagram. O nosso perfil lá é o @bora_investir, então eu te espero lá. Pode soltar a vinheta aí e bora pro vídeo. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente você já conhece um pouco sobre a empresa, mas eu vou te falar um pouco mais, algumas curiosidades. E na parte final do vídeo, né, você vai ter que me acompanhar até lá, a gente vai comparar as duas empresas, né? Eu vou te mostrar todos os fundamentos, né, todos os indicadores que mostram se a empresa é boa ou se ela é ruim. E vou comparar com as da Magazine Luiza. Então, pessoal, a Via Varejo, ela é uma empresa que surgiu depois que duas grandes marcas aí que você deve conhecer se juntaram. Então, lá em 2010, a gente teve a fusão lá das Casas Bahia com o Ponto Frio. Tá querendo ir lá gastar um dinheirinho, né? Não! Então, como você deve ter entendido, ela é uma concorrente direta aí da Magazine Luiza e deve ser por isso que o pessoal fica comparando tanto as duas. Só que a Via Varejo ainda não é igual a Magazine Luiza, né? Ela não entrou tanto no mercado digital, né? Na venda de produtos no mercado digital igual a Magazine Luiza. E há pouco tempo a gente está vendo algumas notícias aí da Via Varejo que ela está querendo entrar forte aí nesse mercado digital e tentando ser concorrente outra vez da Magazine Luiza nesse mercado. E você já deve ter visto aí que a Magazine Luiza, depois de um tempo, aí começou a subir muito o preço das ações lá, multiplicou várias vezes o preço e o pessoal tá achando muito que a Via Varejo vai ser a mesma situação, né? Que depois que ela fizer essas mudanças, ela vai começar a ter uma valorização muito grande e as pessoas querem comprar a ação antes dela se valorizar. Só que para a gente entender isso tudo, né, primeiro a gente tem que entender os fundamentos da empresa, né? A gente tem que saber se ela tem realmente ali bons resultados, se ela está indo muito bem, para a gente poder pôr nosso dinheiro lá e investir na empresa. E o que acontece é que, na verdade, a Via Varejo não está indo muito bem, ela não tem os fundamentos tão bons assim. É mais uma expectativa do mercado de que as coisas melhorem e eu vou te mostrar lá os fundamentos. A gente até teve mais algumas notícias aí de um escândalo muito forte envolvendo essa empresa, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, não. Na verdade, o nosso objetivo aqui é analisar as duas empresas e ver, comparar as duas e ver qual é boa, qual é ruim e se elas vão ter uma perspectiva de melhor ou não. E agora eu vou lá para o computador, eu já vou comparar as duas empresas e ver qual delas tem bons fundamentos ou não. E aí você vai ver tudo com seus próprios olhos, eu vou mostrar lá como que cada indicador deve funcionar. Mas antes disso, quando acabar o vídeo aqui, eu quero te convidar, né, se você quer dar um próximo passo e entender como selecionar as suas próprias ações, saber se elas são boas ou se elas são ruins, para você clicar no link, no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nesse link você vai encontrar o método exato que eu utilizo para selecionar as melhores ações para minha carteira e ter os melhores lucros e os maiores lucros ao longo do tempo investindo nas melhores ações da bolsa. Então beleza, depois que a gente acabar o vídeo você vai lá e agora a gente vai direto para o computador analisar as duas empresas. Então vamos lá galera, eu tô com as duas empresas aqui abertas em dois sites diferentes, né, que eu gosto de analisar as empresas. E eu vou passar pelos indicadores aqui, vou falando mais ou menos como que esses indicadores tinham que estar
para a gente considerar as empresas boas ou ruins. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é nenhuma indicação de investimento, né? Eu só estou analisando essas empresas, vendo aqui como estão os resultados, e aí você tem que estudar as empresas por conta própria e ver se vale a pena para você ou não. Outro ponto importante é que eu vou dar a minha opinião aqui, você pode discordar, tá tudo bem, só que eu vou mostrar aqui de acordo com os resultados que a gente vai ver aqui mesmo, o que eu acho dessas duas empresas. Então fica à vontade para discordar ou para deixar algum comentário aqui falando qual que é a sua opinião. Então, pessoal, a gente vai começar, a gente está no site Fundamentos, vai começar aqui pelo balanço patrimonial da Via Varejo, e a gente vê aqui que o ativo dela, né, seria ali tudo que ela tem no nome dela, todos os bens dela ali. A gente vê que ele está aumentando, isso é uma coisa boa, né? E a gente vai continuar analisando aqui, agora a gente vai para a dívida da empresa, né? E a gente vê que na dívida a situação não está tão boa assim. Ela começou aqui, a dívida líquida, que é o mais importante, né? Ela começou a aumentar muito aqui em 2010, diminuiu, ficou negativa, né? Significa que a empresa conseguiria pagar toda a sua dívida quando ela está negativa. E depois começou a subir muito forte e está bem alta agora, inclusive. Aqui sobre o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido ele é a diferença dos ativos menos os passivos, né? Menos a dívida que a empresa tem. Então, aí ele vai significar tudo que o valor da empresa real, né? Então, a gente pode ver que quanto mais dívida ela tiver, menos patrimônio líquido ela vai ter. Porque já que os dois são a soma do ativo menos o passivo dá o patrimônio líquido, quanto mais dívida você tiver, significa que seu patrimônio líquido está diminuindo e o da Via Varejo está diminuindo, isso é uma coisa bem ruim. A próxima parte que a gente vai aqui é para o demonstrativo de resultados. E aí a gente vê aqui que a receita líquida dela cresceu, cresceu bastante, depois começou a diminuir e ficou constante, está constante agora, né? A margem dessa empresa, né, a margem bruta e margem líquida, é o tanto que essa empresa tem ali de margem de lucro. A gente espera que esse indicador esteja constante e com a margem boa. Então tá bem legal também. E a gente já vai aqui para o resultado financeiro. Aqui já começa a preocupar e a gente vê que o resultado financeiro da Via Varejo está bem ruim, ela está operando aí no negativo, né? Isso é péssimo, já é outra coisa que chama muita atenção. E o pior de tudo, né? Empresa boa, eu sempre falo aqui, mas a empresa boa é a empresa que dá lucro, né? E a gente vê aqui que em vários anos, e ela está nesse momento, inclusive, tendo prejuízo, na verdade, né? Então a gente vê aqui, teve anos que ela estava no prejuízo, aí depois sobe um pouco, volta para o prejuízo. Teve um ano que parecia que ela ia virar aqui, né? 2014, 2015. Pagou alguns dividendos, voltou a ficar no negativo, e aqui tem ano que ela agora, mais agora no momento que a gente está, ela está com prejuízo e ainda pagou dividendos. Isso é pior ainda, né? Que ela está aumentando a dívida que ela tem. E agora a gente vai aqui para a parte de fluxo de caixa, vamos ver aqui, não, aqui eu não quero mostrar nada, já vamos para a parte aqui de indicadores, né? Na parte de indicadores a gente quer ver aqui o retorno sobre tudo que é investido na empresa, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, e esse de cima aqui, que é o ROIC. Então, a gente queria alguma coisa, pelo menos aqui do ROI, a gente queria algo acima de 10%, mais ou menos. E a gente vê aqui que, na verdade, a empresa não está dando retorno, ela está dando prejuízo. Beleza, a gente já viu aqui como que é a situação da Via Varejo e agora a gente vai ver a da Magazine Luiza, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, vamos começar pelo balanço patrimonial. E a gente vê aqui que a Magazine Luiza só faz aumentar o ativo, né? Então ela está aumentando aí seus bens, está aumentando dinheiro em caixa, né? Então ela está fazendo o papel dever de casa aí que uma empresa deve fazer. E a dívida líquida bem controlada, e agora a gente vê que foi lá para baixo, então ela tem muito dinheiro em caixa aí para quitar a dívida. Empresas elas podem ser endividadas, né? Porque ela usa ali o capital de alguma dívida para aumentar alguma estrutura, para lucrar mais, né? Ela não pode ter uma dívida descontrolada. Então a gente vê que a Magazine Luiza está muito bem, a dívida dela agora está até negativa, né? Então isso significa que ela tem dinheiro em caixa para pagar tudo que ela deve. Isso é muito bom. Outro ponto aqui é o patrimônio líquido, né? Que está crescendo muito, então ela tem
tem muito mais ativo do que passivo, né? O resultado do ativo menos passivo é o patrimônio líquido. Agora a gente já vai aqui para o demonstrativo de resultado, igual a gente fez na Via Varejo. Receita líquida só sobe, né, da Magazine Luiza, muito bom. As margens também estão constantes, então a gente vê que os gestores da empresa estão trabalhando muito bem e a gente vê aqui a parte aqui de lucro líquido. O lucro líquido ali teve alguns anos aqui que ela patinou, né, que foi 2016 mais ou menos, foi quando teve a virada da empresa, né, ela começou a se tornar uma empresa boa. Então a partir daí ela só gera lucro, né, foi a partir ali de 2016, se não me engano. Ela começou a ter um lucro muito alto e aí quanto mais lucro ela tem, mais dividendo ela paga também. Isso é muito bom. Aqui para trás a empresa não estava muito bem, a gente não ia nem pensar em investir nela, porque ela era uma empresa ruim e a partir daqui ela se torna boa. Próximo ponto que a gente vai olhar aqui são os indicadores fundamentalistas, né? E a gente vê que ela está conseguindo ter um retorno muito bom aí sobre o capital investido. Aqui, nos mesmos anos que a gente falou, ela vinha mal, mas depois foi a virada dela, né? Então, a gente está tendo um retorno sobre o capital, que não é dos melhores, né? Eu, na minha estratégia de investimento, talvez nem investiria em Magazine Luiza, mas a gente vê porque que ela teve uma valorização tão alta assim. E aqui, uma coisa importante que eu quero mostrar aqui em outro site, pessoal, é um gráfico que está aqui para baixo, vou colocar os dois aqui para você ver. É aquilo que eu sempre falo, a empresa boa é a empresa que dá lucro. Então você vai entender aqui, sempre que a empresa está tendo lucro, a cotação acaba acompanhando, né? Então a gente vai ver aqui na Via Varejo, que é uma empresa que está tendo prejuízo. Aqui de azul é a cotação dela e em laranja o lucro dela, né? Então a gente vê aqui que a cotação não acompanha o lucro, na verdade o lucro está caindo aqui e a cotação vai acabar acompanhando e vai cair mais, a não ser que a empresa tenha uma virada aí, igual aconteceu com a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza começou a aumentar o preço da ação muito, porque ela também mudou, se tornou uma empresa boa, né? E agora eu vou pôr no gráfico da Magazine Luiza para você ver como que isso é verdade, né? Então, aqui os anos que ela vinha patinando, igual eu mostrei para vocês no outro site, e a partir de 2016 que ocorreu a virada aí da Magazine Luiza, ela começou a ter lucro aqui em laranja, como a gente está vendo, e a cotação explodiu, né? Foi lá para cima, até que a gente entrou aí na crise que a gente está vivendo agora, caiu bastante, mas já voltou a subir de novo. Então, a gente vê que na maioria das vezes a cotação da empresa, na maioria não, sempre é assim, né? A cotação da empresa acompanha o lucro, né? Então, pessoal, fica aqui a minha opinião sobre a Via Varejo, né? Eu não acho ela ainda uma empresa que tem bons fundamentos, uma empresa boa para a gente investir, mas pode ser que ela venha a ter uma virada, igual aconteceu com a Magazine Luiza, e se tornar uma boa empresa. A minha opinião é essa, você pode discordar aí tranquilo, até porque ela está tentando fazer mudanças para melhorar e se tornar uma empresa lucrativa. Então, pode ser que ela venha a ter a gente chama de turnaround, né? Mas ainda não aconteceu e para mim, no meu estilo de investir, eu só invisto aí em coisas que são concretas, né? E não é o caso para mim. Então, eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz aqui uma análise aqui com vários indicadores aqui, você viu aqui indicadores que a gente usa para ver se uma empresa é boa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? E o que você acha dessas duas empresas. Se você gostou aqui do nosso vídeo também, não deixe de compartilhar e deixar o seu like. Eu te convido mais uma vez para você conhecer o método, né, que me ajuda a selecionar as boas empresas que eu invisto. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir!